Bom dia a todos. Hoje temos mais uma sessão do Seminário de Álgebra. Hoje temos como palestrante João Paulo Guardiero. Atualmente ele é aluno de doutorado na Universidade de São Paulo. Como todos vocês sabem, ele foi nosso aluno aqui na UFO, né? Fez graduação, fez um mestrado aqui e estamos muito felizes de recebê-lo novamente para ele dar uma palestra para a gente. Obrigado, João. Pode começar. Bom, obrigado, Gonzalo. Obrigado a todos pela presença. Tá em tela cheia? Só para ter certeza? Tem. Sim. Beleza. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer, né, o convite. E, bom, eu vou falar brevemente sobre a teoria que está envolvida por trás da minha pesquisa, que é a teoria do Storr-Vollok. Eu ainda estou no começo do doutorado, né? Estou no segundo ano, mas é o primeiro ano de pesquisa. Então, não tem nenhum resultado, digamos assim, meu aqui ainda nesse projeto. Mas já tem muita coisa interessante para dar uma visão de onde que a teoria pode chegar, né? Essencialmente, a gente vai contar o número de pontos racionais de uma curva usando uma propriedade geométrica que Storr e Vollok estudaram lá na década de 80. Bom, eu não sei exatamente quem está aqui, o que já conhece de curvas, então eu vou tentar dar uma visão bem rapidinha do que é uma curva, um ponto racional pelo menos, para a gente poder dar prosseguimento aí no trabalho. Bom, uma curva algébrica, para a gente, vamos pensar que é conjunto de zeros de polinômios. Tem uma definição muito geral, né? Principalmente se você está num ambiente de dimensão alta, um AN de dimensão alta, um PN de dimensão alta. Mas se você estiver no A2, no P2, né? Digamos assim, você está no plano cartesiano ou no espaço cartesiano, né? Vai ser os zeros de um polinômio só. E aí, bom, se a sua curva for afim, um ponto racional é uma N-upla com todas as entradas dela no corpo K. Agora, se a sua curva for projetiva, estiver no PN, vai ser um ponto, uma N mais 1 upla, com uma representação em que todas as entradas são racionais. A gente sabe que lá no espaço projetivo eu posso trocar esse vetor, né, x0, xn, por qualquer múltiplo dele. Então, por isso que eu tenho que pedir uma representação com entradas no corpo K. Por exemplo, se eu tivesse lá no P1, né, um carinha da forma II, onde I é o complexo, né, a unidade imaginária. A princípio, esse cara não está com nenhuma entrada nos reais. Mas eu posso trocar esse ponto II pelo ponto 1, né, multiplicando por um escalar adequado, e, consequentemente, esse ponto vai ter as duas entradas nos reais. Então, o ponto II projetivo, ele é um ponto R racional, embora não pareça a princípio. E, bom, pontos racionais é uma coisa que todo mundo trabalha, até lá no ensino médio, porque quando você desenha o gráfico de uma função polinomial, lá no plano cartesiano, você está desenhando os pontos R racionais da curva y menos f de x. Então, por exemplo, se você pega a equação A, y menos x quadrado, desenha a parábola, aquilo lá são todos os pontos R racionais da sua parábola. É uma coisa muito, muito trabalhada, né? E uma coisa muito legal de dar destaque é que esse corpo K aqui faz muita diferença. Por quê? Se eu estou considerando a curva x quadrado mais y quadrado, por exemplo, sobre os reais eu só tenho um ponto racional, que é o ponto 0, 0. Mas sobre os complexos eu vou ter infinitos. E esse cara aqui vai virar o produto de duas retas. Então, todos os pontos da forma x e x, x menos e x, vão ser pontos C racionais. E no caso aqui da teoria de Storr-Vollok, no caso da minha pesquisa, o corpo K para mim vai ser um corpo finito FQ, onde Q é P elevado a N e P, esse número primo aqui, vai ser a característica do corpo. Então, para a gente, vamos olhar, contar pontos FQ racionais. E qual é a relevância disso, né? Bom, existem várias aplicações, mas uma delas que a gente sempre destaca é a aplicação da teoria de códigos. De uma forma bem geral, né, bem grosseira, uma curva que tenha muitos pontos racionais, no geral, vai te dar códigos com uma boa capacidade de correção de erros. Porque você vai acabar aumentando o comprimento das palavras, né, de um código de avaliação, e, consequentemente, a chance de você aumentar a distância mínima sobe consideravelmente. E, bom, o número de pontos racionais não é tão arbitrário quanto parece. Existe uma cota muito famosa, que é a cota de Rasseveio, que fala para a gente que esse número, menos Q mais 1 em módulo, está limitado por 2 vezes o gênero da curva vezes raiz de Q.
Esse gênero é um invariante por injeções, né? Então, é uma coisa muito boa da nossa curva e que aqui para a gente vai ser a ordem do corpo. Essa cota, no geral, não pode ser baixada. Por quê? Porque existem curvas que atingem a igualdade. E nesse caso, a gente chama a curva de maximal. Por exemplo, a curva de Fermat, que eu vou apresentar daqui a pouco, ela vai ser FQ quadrado maximal, 6 somente C, seu grau, divide Q mais 1. Então, no geral, não posso abaixar a cota de Rasseveio. Mas em casos específicos, eu posso. Por exemplo, é claro que essa cota só vai ser atingida se o Q for um quadrado. Porque, caso contrário, esse cara aqui nunca vai ser inteiro, nunca vou poder atingir. Então, se eu não estou enganado, uma outra cota a partir disso é G vezes a parte inteira de 2 raiz de Q. Que é quando o seu Q não é um inteiro, tem chance de atingir agora tomando essa parte inteira. E mais ainda, se a gente olhar para uma curva bem específica, eu sei, sei lá, uma propriedade da expressão dela, ou alguma informação interessante da minha curva, eu consigo olhar e buscar outras cotas. E é nessa onda que vai vir a teoria do Storovola, que a gente vai olhar para umas certas propriedades geométricas da curva e tentar encontrar uma limitação melhor para o número de pontos. É melhor no sentido que tenta aproximar mais do valor real, tá? É nesse sentido que a gente está trabalhando. E para chegar nessa teoria, primeiro a gente vai ter que trabalhar com o morfismo F, que vai sair da minha curva, onde quer que ela esteja, no espaço afim a n, Pn da vida, e vai chegar no espaço projetivo. As entradas desse meu morfismo são funções racionais da curva, ou seja, são quocientes de polinômios, né? Satisfazendo a equação da curva lá. E, a princípio, eu vou deixar que esses polinômios tenham coeficientes no fecho algébrico de FQ. Daqui a pouco eu vou ter que restringir para o próprio FQ, para poder contar os pontos racionais. Mas essa primeira parte aqui pode ser no fecho algébrico. Bom, se eu fixo um ponto da minha curva e um parâmetro local, a imagem desse ponto pode ser escrita como sendo esse cara aqui. Esse parâmetro local aqui que eu estou multiplicando, ele é necessário só para garantir que a imagem vai estar bem definida. Porque, a princípio, se eu tenho quocientes de polinômios, eu poderia ter o P anulando um dos denominadores, e aí eu não teria uma imagem, né? Então, preciso multiplicar por esse, digamos assim, fator de correção para garantir que essa imagem existe e que F, de fato, é um morfismo. E aí, bom, a partir disso, eu vou intersectar a imagem da minha curva X por hiperplanos aqui do PN. Se eu pego um hiperplano dado pelos zeros dessa equação linear aqui, né, a 0x0, a n, xn, a hora que eu vejo no domínio da meu morfismo F, digamos assim, a pré-imagem dele, vai corresponder a uma curva dada pelos zeros de A0F0 até a NFN. Porque, essencialmente, esse x0 aqui está me dizendo a primeira coordenada, o xn é a última coordenada. Então, via pré-imagem, esse cara aqui era a curva A0F0 até a NFN. Então, a interseção desse hiperplano com a imagem de x corresponde lá no domínio à interseção dessa curva com a curva x. Então, a multiplicidade de interseção vai ser justamente a valorização, né, dessa curva no ponto P, mais esse exinho P, que é o fator de correção que eu precisei colocar. Então, o divisor de interseção vai ser justamente esse cara aqui. É o divisor associado a essa função racional, somatória de A e FI, mais esse somatório de P e P. E aí, o conjunto de todos esses divisores, eu vou denotar por D, e, bom, para quem já está mais familiarizado com a teoria, isso aqui vai ser uma série linear. Dentro dessa série, existem algumas coisas muito interessantes que a gente pode estudar. A primeira delas é o seguinte, vamos fixar um ponto P. E vou olhar para todos os elementos dessa série D. Se em algum desses caras o VP de D for igual a um natural J, eu vou dizer que J é uma DP-ordem. E de forma equivalente, né? Se existir um hiperplano do PN que corta a imagem de X com multiplicidade exatamente J. A gente pode mostrar que existem exatamente N ordens, que eu vou adotar por J0 até Jn. E, bom, tem algumas coisas que sempre vão acontecer nesse caso. A primeira delas é que o J0 de qualquer ponto é zero. Porque basta eu pegar um hiperplano que não passa pela imagem do ponto, né? Que lá no domínio ele não vai cortar meu ponto. Então, o J0 é zero. Além disso, se D for para mim o grau da curva, a gente sabe que a interseção do hiperplano com uma curva nunca pode ter multiplicidade maior que o grau, né? Esse é o teorema de Bézout. Então, o Jn, consequentemente, todos os anteriores são menores ou iguais que D.
E, além disso, eu vou supor, sempre que for necessário, que minha curva é não singular para garantir que o J1 de todo ponto é 1. Porque aí eu vou ter um hiperplano bem secante mesmo, né? Bom, vou trazer aqui um exemplo para a gente poder ter algo mais concreto. Essa aqui é a curva de Fermat. É xn mais yn igual a zn. A Fermat de grau n. Vou pedir que o P não divida n para eu ter a minha curva não singular. Então, para qualquer ponto vale que o J0 é 0 e que o J1 é 1. O morfismo F vai ser esse carinha aqui. Esse z sobre z, x sobre z e y sobre z. Que eu vou denotar por x, essa fração, e y, essa fração. E eu escolhi esse ponto P aqui, um alfa zero. Bom, os hiperplanos definidos por esse morfismo F são A0 vezes 1 mais A1 vezes x mais A2 vezes y. Então, lá no domínio da F, aqui nesse P2, isso corresponde à equação de uma reta. Então, as dp ordens vão ser cortar, me afirmar por retas e ver quais são exatamente as multiplicidades de interseção. Nesse caso, vai ser 0, se a reta não passa no ponto. Vai ser 1, se for uma reta secante. E no caso desse ponto P específico, a reta tangente vai cortar com multiplicidade n. Então, as dp ordens desse ponto são 0, 1 e n. Bom, a gente precisa encontrar uma forma de obter as dp ordens sem precisar ficar interceptando por qualquer coisa, né? E isso é possível usando essa nova derivada, que é a derivada de Hasse. Essencialmente, essa derivada é a derivada usual dividido por i fatorial, né? A iésima derivada é a derivada usual sobre i fatorial. Essa derivada é muito boa, porque se a gente pega um polinômio e em algum monômio o expoente é um múltiplo de p, por exemplo, o polinômio xp mais 1. A primeira derivada dele vai ser p vezes xp menos 1, ou seja, é identicamente nula. E, consequentemente, todas as outras derivadas vão ser também. Mas com a derivada de Hasse, não. Na hora que eu fizer a primeira derivada, dá 0. A segunda também e tal. Mas a pésima derivada vai ser 1. Então, a derivada de Hasse, meio que ela surge para contornar o problema de você derivar e ganhar 0. Essa derivada, do jeito que está escrita, ela foi definida para um conjunto de polinômios, mas a gente pode usar os axiomas de derivação, né, que um deles é o axioma da derivada do quociente, e aí você consegue estender para esse corpo, esse K de T. E, além disso, usando também outros axiomas, você consegue estender para qualquer extensão separável do K de T. Em particular, se você pega T, um parâmetro local, a gente sabe que o corpo de funções da curva vai ser uma extensão separável do K de T, e, portanto, a minha derivada de Hasse vai estar definida em todo o corpo de funções. E é exatamente isso que eu vou usar. Porque, dado um parâmetro local de um ponto, eu posso supor que o EP é 0. Se não for, basta eu multiplicar as coordenadas do meu morfismo por t na menos EP, e eu vou ganhar isso igual a 0, né? E aí, bom, fixado esse parâmetro, as dp ordens podem ser obtidas de forma indutiva. O J0 é 0, e eu obtenho a résima dp ordem, pedindo que esses vetores aqui sejam K linearmente independentes. E, bom, para que servem essas dp ordens, né? Uma das coisas boas delas é garantir que que esse determinante aqui é não nulo, não identicamente nulo, né? Essa matriz é a matriz que a gente chama de Wronskiano, associada ao morfismo F. E pelo fato de existirem as dp ordens, a gente sabe que existe uma sequência de inteiros que faz esse determinante não ser nulo identicamente. Se existe uma menor na ordem lexicográfica. A ordem lexicográfica é coordenada a coordenada, né? A sequência dos epsilon is é menor lexicograficamente que a dos gama is. Se o epsilon 0 for menor que o gama 0, menor ou igual, né? Aí depois o epsilon 1 menor ou igual que o gama 1 e assim por diante. Bom, em particular, o epsilon 0 vai ser sempre 0, já que o J0 é sempre 0. E o epsilon i é menor ou igual que o ji de P para todo ponto P. A gente pode mostrar que essa sequência dos epsilons vai coincidir com a sequência de quase todos os JIs. Ou seja, para quase todo ponto, as dp ordens deles vai ser justamente a sequência dos epsilons. Então, a gente vai observar, né, que essa sequência dos epsilons só depende de D, né, daquele conjunto, e do morfismo F. Não vai depender do parâmetro local T que eu estou escolhendo. Então,
essa sequência vai ser chamada de sequência de d-ordens do morfismo. Eu vou dizer que a minha curva é clássica se a sequência dos épsilons for sequência 0 até n. E assim como a gente fez lá para um ponto, que a gente obteve as dp-ordens de forma indutiva, a gente pode obter as d-ordens de forma indutiva também, que é pedir que essas funções aqui, esses vetores, agora sejam k de x linearmente independentes, né? Linearmente independente sobre o corpo de funções. Bom, por exemplo, na curva de Fermat, eu vou pegar agora a curva com grau P mais 1, para poder ter um certo probleminha ali na frente. E o mesmo morfismo F. Bom, se eu olhar para cá e usar a regra do produto, né, nessa equação, eu vou ver que essa derivada aqui do yzinho com respeito a xzinho é essa fração. Então, o vetor das derivadas de ordem 0, que é o vetor identidade, e o vetor das derivadas de ordem 1, que é esse aqui, vão ser k de x ali, porque aqui tem um 0, aqui tem 1. Então, a primeira d ordem é 0, a segunda d ordem é 1. Mas, isso. Mas a próxima d ordem não vai poder ser 2. Por quê? Se eu vier nessa mesma equação e tomar a derivada 2, esse vetor aqui eu vou ver que é identicamente nulo. Então, ele é LD com os anteriores. Portanto, a minha curva não tem ordens clássicas. Ela não é uma curva clássica, com respeito a esse morfismo F. Bom, isso já era um resultado esperado. A Pardini, nesse artigo de cá, ela caracterizou todas as curvas, tais que a característica divide grau menos 1, que são clássicas ou não com respeito a esse morfismo F. Então tá, eu sei que o meu ε2 não é 2. Qual que pode ser o ε2, né? Quanto vale ele? A princípio eu precisaria ficar testando todas as derivadas, mas isso não vai ser necessário porque Garcia e Volok, nesse outro artigo aqui, eles mostraram o resultado que se a sua curva não é clássica, né, se ε2 for maior que 2, então ele tem que ser uma potência de primo, uma potência da característica. E além disso, a gente sabe que o ε2 está limitado pelo J2 de qualquer ponto. Em particular, vou pegar o ponto 1 alfa 0, que foi aquele lá que a gente tinha trabalhado alguns exemplos para trás. Esse J2 aqui, a gente sabia que era exatamente o grau da curva, que no caso é P mais 1. Então, meu ε2 é uma potência de primo menor ou igual a P mais 1. Portanto, meu ε2 tem que ser P. Então, eu consegui descobrir quais são as d-ordens dessa curva de Fermat aqui. São 0, 1 e P. E, bom, só a título de curiosidade, né? Se a característica não divide o grau menos 1, a curva vai ser clássica. As ordens vão ser 0, 1 e 2. É justamente o que a Pardini fala pra gente. É um resultado do tipo si só si. Beleza. Então, eu defini as d-ordens, mas eu quero chegar numa cota para o número de pontos racionais, né? A ideia da teoria de Stern-Volok é essa. Então, nesse momento, eu vou ignorar os morfismos definidos sobre o fecho de FQ e vou considerar os morfismos definidos sobre FQ. Ou seja, essas entradas aqui admitem uma representação em que os polinômios, numerador, denominador, têm coeficientes em FQ. Por que eu vou fazer isso? Porque se eu pego um ponto P racional, um ponto P que é FQ racional, a sua imagem vai ser também, justamente porque todos os coeficientes envolvidos aqui nessas frações estão em FQ. Portanto, f de P elevado a Q é f de P. É uma propriedade do corpo FQ, né? Em particular, cada entrada fi de P na Q vai coincidir com fi de P. Isso aqui nada mais é que o fi, né? A derivada zero é identidade. Então, o conjunto de pontos racionais está contido no conjunto de zeros dessa função determinante aqui. Para qualquer sequência aí até a n-1. Então, o que a teoria de Stern-Volok faz é estudar esses determinantes e encontrar uma sequência boa para usar isso. E, bom, essa proposição vai justamente falar isso para a gente, que existe uma sequência de números naturais que faz esse determinante não ser identicamente nulo, e mais ainda, essa sequência é uma subsequência das d-ordens, daqueles épsilons. Existe um número natural que a sequência dos VIs é a sequência dos épsilons tirado esse épsilon izão. Eu não coloquei aqui nos slides por questão de tempo. No artigo do Stern-Volok, ele não comenta nenhuma dica, digamos assim, para descobrir quem é o cara excluído. A princípio, você precisaria ficar testando por definição. Mas tem um outro artigo, se não me engano, do Garcia e do Roma,
em que eles obtêm 3 resultados do tipo implicação, né? Se vale tal coisa, então o seu epsilon i que você excluiu é esse cara, sabe? Então já te dá bons indícios para você poder descobrir qual é o cara que você está excluindo. E aí, bom, assim como antes eu defini uma curva clássica, eu vou dizer que a minha curva x é FQ Frobenius clássica, se a sequência das FQ ordens de Frobenius for 0 até n-1. E nesse momento também vale ressaltar que o corpo está fazendo muita relevância aqui nessas ordens. Se eu trocar de FQ para FQ quadrado, por exemplo, eu posso mudar essas ordens. Elas não são invariantes por extensão. Inclusive, tem como a gente tomar uma extensão tão alta que a gente garante que essa sequência vai ser sempre 0 até n-1. Então, é muito importante destacar que o corpo está fazendo um papel aqui nessa sequência. Beleza, então, como que eu vou usar a sequência para obter a cota, né? Eu posso definir um divisor S, que é o divisor daquela função determinante, mais o somatório das ordens vezes o divisor do dt, esse t aqui é qualquer variável separante, mais Q mais Nzinho, onde esse E é o somatório de EPP. Esse divisor, depois de muitas contas, a gente prova que ele só depende da curva e do F, ele não depende desse T, não depende do EP, né? Porque, a princípio, se eu mudar os meus FIs, eu vou acabar mudando os EPs. Mas o divisor S vai, de certa forma, ficar invariante. E mais ainda, ele é um divisor positivo. Ou seja, toda vez que você pegar ele e escrever como sendo um somatório de coeficiente vezes ponto, todos os coeficientes são maiores ou iguais a zero. Então, em particular, o número de pontos no suporte de S é menor ou igual que o grau de S. Bom, e o grau de S, a gente sabe que vale isso aqui. Porque, bom, o divisor associado a uma função racional tem grau 0, o divisor associado a dt tem grau 2g menos 2, e o divisor associado a E vai ter, desculpa, o E, né, que já é um divisor, tem grau D. Então, vale essa propriedade aqui, esse grau de S. Então, como eu comentei, a primeira cota ruim que a gente vai ter para o número de pontos racionais é que esse número é menor ou igual que o grau de S. Por quê? Porque todo ponto racional é um zero desse W. Então, todo ponto racional está no suporte do S. Essa cota é ruim porque, bom, eu estou falando que todo ponto do suporte de S vai ter peso 1. Então, vamos tentar descobrir de forma um pouco mais precisa quanto vale exatamente essa contribuição para a gente poder diminuir ainda mais essa cota aqui. Então, nesse sentido, a gente tem essa proposição que fala para mim que se um ponto for racional, e eu considero essa sequência de ordens, então a contribuição do ponto no divisor S é maior ou igual que esse somatório, JI menos VI menos 1. Bom, e a gente sabe quando vale a igualdade, e se o ponto P eu não soubesse que ele é racional, ou eu sei que ele não é racional, eu vou trocar para essa expressão, somatório de JI menos VI. E, bom, uma coisa interessante que a gente vai destacar aqui é o seguinte, JI menos VI menos 1 é sempre maior ou igual que 1. Então, a contribuição de um ponto racional é pelo menos N. E aí, se eu for lá, naquela fórmula, NQ é menor ou igual que o grau, e dividir por N, porque eu sei que todo ponto racional tem contribuição N, eu chego exatamente na cota do Star-Wallach, que diz para mim que o número de pontos FQ racionais é menor ou igual que essa fração. A demonstração é exatamente essa. Pega o grau e divide por N, que é a contribuição mínima de um ponto racional. Bom, a princípio, só olhando para a cota, eu posso observar duas coisas. Se a minha curva for FQ Frobenius clássica, essa soma aqui é a menor possível. E, consequentemente, como eu estou dividindo por um N que pode ser grande, vamos falar assim, a chance de eu ter abaixado a cota de Rasseveio não é pequena. Então, curvas Frobenius clássicas tendem a ter uma cota melhor que a cota de Rasseveio. Melhor no sentido assim, bom, eu abaixei, então a chance de eu estar chegando no número exato de pontos está crescendo. E, por outro lado, se a minha curva for Frobenius não clássica, bom, alguns autores, em particular o Erivelto, eles encontraram uma cota inferior aqui para o número de pontos. Eu não coloquei aqui nos slides, mas existe uma cota inferior, se a sua curva for Frobenius não clássica. Ou seja, você imagina que curvas não clássicas tenham muitos pontos racionais. E como eu comentei antes, curva com muito ponto tende a dar bom código. Então, a teoria de Star-Wallach é o melhor dos dois mundos.
Se você pega uma curva, sabe que ela é clássica, então a chance de você saber precisamente o número de pontos é alta, porque a cota está melhorando com relação a você veio. E se você sabe que ela é não clássica, então essa é uma boa curva para você fazer exemplo de código ou qualquer outra coisa que você precise para muitos pontos, né? No artigo do original, do Storvolock, eles ensinam como melhorar essa cota também. Porque, bom, eu vim aqui e falei que esse somatório é maior ou igual que n. Mas se eu for lá e calcular explicitamente quanto vale cada JI de um ponto racional, ao invés de dividir por n aqui, eu vou dividir por n e vou subtrair mais algumas coisas. Então, os próprios autores comentam que você pode ainda baixar essa cota olhando para casos específicos. E nesse sentido, o Garcia e o Volok, o mesmo Volok, e o Erivelto e o Nazar, eles tentaram olhar para a curva de Fermat com 3 morfismos específicos para tentar melhorar essa cota. E os morfismos vão ser justamente os morfismos de Veronese, FS, que essencialmente é dado em coordenadas por esses monômios, 1, x, y até y na s. Então, se a gente observar os hiperplanos do PN, PN-1 aqui, vão corresponder lá no domínio a curvas de grau até essa, né? Porque vai corresponder a um cara da forma A0, 1, mais A1x até 1 AN, YS. E, consequentemente, as interseções, as ordens que eu vou observar vão ser sempre interseção da Fermat com curvas de grau até essa. É por isso que a gente costuma chamar o Veronese de grau 1 de morfismo de reta, porque no domínio ele corresponde a retas. O Veronese de grau 2, morfismo de cônica, e o Veronese de grau 3, morfismo de cúbica. O Garcia e o Volok estudaram morfismo de reta e de cônica, e o Nazar e o Erivelto, morfismo de cúbicas. E eu vou, apresentar aqui rapidinho para vocês os resultados que eles obtiveram. Primeiramente, embora eles tenham focado em reta e cônica, eles obtiveram um resultado geral, um Veronese de qualquer grau, que fala o seguinte: se o grau do Veronese estiver entre 1 e n-3, e a sua Fermat for FQ for menos clássica, então o número de pontos está limitado por essa expressão. Essa primeira parte aqui, essa fração e essa, é exatamente a cota do Storvolock. Esse menos aqui é que é a parte da Fermat, sabe? Só vale para Fermat. Porque eles calcularam quais são exatamente as DP ordens de não todos os pontos racionais, mas pontos no infinito da curva de Fermat. É por isso que aqui nesse divisor B, aparece esse D, que são os pontos racionais no infinito, e esse A são os demais pontos no infinito. Então, eles tiraram essa contribuição lá daquele divisor S, para poder reduzir a cota. Só que tem um detalhe: essa cota vale se a curva for Frobenius clássica. Então, nesse sentido, a gente precisa descobrir quando que a Fermat é ou não clássica com respeito ao Veronese. E aí, o primeiro resultado que eles trouxeram para a gente é com respeito a retas. Vai dizer que ela é Frobenius não clássica para retas se só se o grau da Fermat satisfaz essa condição, né? É a ordem do corpo menos 1 sobre PR menos 1, onde R é um divisor próprio do M. E no caso de cônicas, se valer um desses casos aqui. No artigo do Garcia e do Volok, eles fizeram a demonstração usando exatamente a definição. Ou seja, eles estudaram esses determinantes aqui. Esse aqui é o determinante para o caso da morfismo de cônicas, tá? Que vai ser um determinante 6x6 aqui. Então, eles abriram esse determinante, olharam para as contas e descobriram, esse cara é zero, se só se vale tal coisa. Mas eles pararam aqui justamente porque estavam ficando contas muito grandes. Se a gente fosse tentar fazer o morfismo de cúbicas por definição, ia aparecer um determinante 10x10, que é completamente inviável da gente ficar abrindo e analisando. Então, é necessário você desenvolver nova teoria, usar outras técnicas para tentar descobrir a classicalidade ou não. E foi nesse sentido que o Nazar e o Erivelto seguiram. Eles obtiveram esse lema técnico, um enunciado muito mais difícil do que o que realmente parece. Que basicamente diz o seguinte: se você consegue um polinômio
com todos os coeficientes sendo pésimas potências e o grau dele for menor ou igual que 3, aqui está 3 porque eu transcrevi exatamente o que estava no artigo deles, mas em essência é o seguinte: considera um polinômio com todos os coeficientes sendo pésimas potências de grau menor ou igual a 3. E tal que esse polinômio se anula na sua curva de Fermat, no caso. Então, a sua curva é não clássica com respeito a F3. Agora, se esse polinômio que você obteve for tal que a interseção da curva definida por ele com qualquer cúbica no ponto P for menor que a característica do corpo, então a sua curva de Fermat, Xn, é clássica com respeito ao morfismo de cúbicas. Em particular, pelo teorema de Bézout, se o grau estiver entre 3 e P sobre 3, a condição 2 é sempre verdadeira. Então, o resumo desse slide é o seguinte: eu tenho minha curva Xn, vou procurar um polinômio G de algum grau, né, que se anule identicamente na minha curva, para todos os pontos da curva. Se o grau for menor ou igual a 3, a Fermat é não clássica. Se o grau estiver entre 3 e P sobre 3, ela é clássica. Clássica aqui que eu estou falando é no sentido das epsilon ordens, tá? Não é a Frobenius ainda não. Por exemplo, né, como a gente pode aplicar esse resultado? Se eu considero as Fermatas de grau n igual a Kp mais S, com S entre 1 e 3. Então, isso aqui é um polinômio que vai se anular identicamente na minha curva. Né? Um xkp xs mais ykp ys igual a 1. E o grau desse polinômio é menor ou igual a 3. Então, a minha Fermat é não clássica dessa condição do P maior que 7, né? Que era uma condição que estava aqui no enunciado. Por outro lado, se o grau da minha Fermat for Kp menos 1, eu vou pegar essa aqui é a equação afim da Fermat, né? Xn mais yn igual a 1. Vou multiplicar por xy. Então, se esse cara aqui se anula identicamente, esse também. E aí eu vou ter um polinômio de grau 2, né? Que se anula identicamente na Fermat. Portanto, ela é não clássica quando o P maior que 7. E aí o resultado que o Erivelto e o Nazar obtiveram é que se o P for maior que 11, a sua Fermat é não clássica com respeito a cúbicas, C e somente C, P divide um desses fatores. A demonstração desses 3 primeiros casos é exatamente essa linha. A demonstração do N mais 1 é exatamente essa. E o problema está nesses dois aqui. É por isso que eles não continuaram estudando, né, subindo o grau do morfismo de Veronese. Por quê? Porque eu quero forçar a aparecer esse 2n aqui na expressão, de alguma forma. Começo com essa equação da curva e quero forçar um 2n, para poder forçar um pzinho também. Então, nesse caso, da 2n menos 1, eles pegaram a equação da Fermat, a equação afim, multiplicaram por 2 termos, também envolvendo xn, para fazer aparecer esse 2n. Mas são termos assim que a princípio não são muito fáceis de enxergar. E no caso da 3n, eles tiveram que pegar essa equação, elevar ao cubo, isolar um cara e elevar ao cubo de novo. Então, assim, a técnica que eles usaram para 2n não é a mesma técnica do 3n. E não é a mesma técnica que você vai tentar usar para o 4n. Porque a gente tentou mexer com essa conta no 4n-1, que vai aparecer aqui, né? E não deu para repetir nenhuma das duas técnicas. Então, assim, a brincadeira que está dificultando nesse caso é a gente precisa de um polinômio de grau baixo. Mas se você for tentando elevar a certas potências, o grau está subindo demais. Você consegue alguns resultados assintóticos, digamos assim. Eleva a quarta, até que só apareçam coisas que dependem do P, né? Mas aí você pode obter um polinômio de grau muito alto. Só que aí você vem aqui e fala, se o grau for menor que P sobre 4, vai funcionar. Então, você tem resultados assintóticos, mas não são resultados muito bons, digamos assim, concretamente falando. Isso aqui é para o caso da classicalidade, e para o caso da Frobenius classicalidade, eles também obtiveram um resultado si só si, e a sua curva vai ser Frobenius não clássica com respeito a Veronese de cúbicas, né? Si só si vale uma dessas condições aqui. Eu acabei cortando bastante explicação, mas tem um resultado muito bom que relaciona a geometria com exatamente essa ideia que eles usaram. Que eu comentei, né? Que é a cota de Storovola que usa a geometria da curva. E a geometria, eu vou voltar ali, vai entrar nessa definição aqui. Se você colocar as
Fq ordens aqui, 0, V1 até Vn-1, você vai ver que esse determinante aqui está te dando exatamente... Como é que eu posso explicar? Tá. Se aqui em cima fosse x0 até xn, e aqui forem as Fq ordens, você vai obter o que a gente chama de curva osciladora, que é a curva que vai cortar o seu ponto com a maior ordem possível. No caso de retas, vai ser a reta tangente. No caso de cônicas, vai ser a cônica osciladora, e assim por diante. Então, a geometria que a gente fala é o seguinte: se a sua curva não for clássica, significa que a imagem do morfismo de Frobenius, de infinitos pontos, está caindo na osciladora. Essa é a ideia geométrica da coisa. E aí, bom, eu vou encerrar a minha apresentação comentando que o resultado do Erivelto e do Nazar, esse resultado aqui, ele pode ser generalizado para qualquer curva e para um morfismo de Veronese de qualquer grau, simplesmente adaptando, né? Aqui no lugar do P maior que 7, a gente bota P maior que S ao quadrado, onde S é o grau do Veronese. E aí o resultado vai ser, se o seu polinômio tem grau menor ou igual a S, qualquer curva, né, é não clássica. E se o grau estiver entre S e P sobre S, ela é clássica. E aí, bom, usando a classicalidade, você consegue ter indícios de Frobenius classicalidade. E, bom, é isso. Muito obrigado. Obrigado, João Paulo. Vamos agradecer. Obrigado, João Paulo. Alguém quer fazer algum comentário? Fazer alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Essa generalização que você falou aí do resultado do Erivelto, isso aí já foi publicado ou é coisa que você está trabalhando? Então, eles até escrevem no artigo deles, que é o próximo passo. É porque na demonstração do teorema, você não usa explicitamente a curva de Fermat, não usa explicitamente o grau do Veronese, né? Você só vai usar justamente a interseção. E quando você pega a interseção de duas cúbicas, você sabe que tem no máximo n pontos, né? Então, de uma forma geral, a interseção de duas curvas de grau S vai ter no máximo S ao quadrado pontos. Então, é só teorema de Bezout e... eu acho que é só o teorema de Bezout mesmo que a gente acaba usando. E propriedade da função de valorização. Então, até no artigo deles já está isso escrito. O resultado generalizado. Agora, as contas generalizadas, não. Eles têm indícios do que pode estar acontecendo, mas a gente não consegue afirmar ainda. Porque a brincadeira é o seguinte: as DP ordens de todo ponto vai ser IN mais J. Dos pontos do infinito, perdão. IN mais J. Onde I e J, se não me engano, a soma deles é menor ou igual que S. Eu acho que é isso mesmo. E aí tem um resultado lá do artigo do Storvolo que fala o seguinte: se a sua característica não dividir a diferença das ordens, pega J0 menos J1 vezes J0 menos J2, assim por diante, então a sua curva é clássica. Então, nesse sentido, você consegue uma contrapositiva, né? Para a curva ser não clássica, ele tem que dividir a diferença de ordens. Então, para a curva ser não clássica, para afirmar, no caso, ser não clássica, o P vai ter que dividir IN mais J, com I e J variando... I mais J é menor ou igual a S. Então, é por isso que a gente vai sempre subindo, que eles olharam para N mais 1, N mais 2, N mais 3. Aí depois 2N menos 1. Tem outros casos também, né? Vai ter um 2N mais 1, só que eles viram que, usando esse resultado deles, você consegue uma G com um grau bom para a sua curva ser clássica e assim por diante. Aí, o que a gente tentou fazer foi tentar olhar para o próximo passo, o Veronese de grau 4. E aí, no nosso caso, a gente teria que considerar de 4n menos 3 até 4n mais 3. E, bom, a gente até começou a brincar um pouco, mas não estava conseguindo uma expressão bonitinha, fechadinha, que se anula na curva. E a gente levou a 4, e aí o binômio de Newton vai atrapalhar um pouco. Que vai aparecer um termo cúbico, um termo quadrático e assim por diante. Então, a gente não conseguiu dar muito avanço nesse sentido.
Tá bom. Ok. Estou satisfeito, você está trabalhando bem com isso aí. Só que aí a gente acabou ignorando um pouquinho as Fermat. Essa foi a primeira brincadeira nossa e estamos olhando para uma outra família de curvas, no caso de reta mesmo. Vamos assim, a Fermat está muito difícil, vamos tentar um exemplo concreto numa outra família para fixar também a teoria e começar a tentar entender o que está acontecendo por trás. Certo. Obrigado. Guilherme, você queria fazer algum comentário? Assim, basicamente, ele até respondeu um pouco aí. Bom, parabéns, João Paulo, pela apresentação. Obrigado. Aí. Obrigado. Não, é que eu ia perguntar, né? Qual é a linha que vocês estão indo agora? Você falou que parece que deu uma parada aí nessa questão do Veronese de grau 4. Mas, assim, o grau 4, o grau 5... Porque o 4, eu vou fazer uma pergunta que eu não sei, porque 4 é 2 ao quadrado, né? Um primo ao quadrado. O 5 seria menos complexo, será? Do que o 4 ou mais complexo porque ele é maior? É mais complexo, eu acho. Porque a brincadeira é o seguinte: você precisa de um polinômio que se anula na curva e com todos os coeficientes sendo potência de primo, né? Então a brincadeira para o grau 2 foi o seguinte: eles pegaram a equação da curva, a equação afim xn mais yn menos 1, e multiplicaram por xn menos yn menos 1 e mais um carinho. Para poder, na hora que você fizesse a multiplicação, todos os expoentes serem 2n mais ou menos alguma coisa. Porque aí o 2n menos 1, por exemplo, vai ser p vezes alguém. Então você consegue botar esse p em evidência. Na hora que você vai para o cúbico, a mesma coisa, você eleva ao cubo e de novo. E aí na hora que você vai para grau 4, aí você tem duas opções. Você vai ficar tentando elevar a 4, só que aí vai aparecer coisas de grau 3, coisas de grau 2, que você não tem tanto controle assim. Ou você tenta descobrir magicamente, né, vamos falar assim, qual é o cara que você multiplica para aparecer só os expoentes 4. Então eu acho que a fatoração do inteiro não é tão relevante, mas sim o quão grande ele é para você descobrir se você encontra um fator legal ou como. Digamos assim, a brincadeira é você aparecer os expoentes só daquele grau que você quer. Se é morfia de grau 4, só expoentes como sendo múltiplo de 4. E assim por diante. E aí tem resultados, você já tem alguns resultados menores, digamos assim? Resultados satélites? Ou não? Ou isso? Bom, na Fermat não. Estudos aí, não. Na Fermat não. Mas nessa outra família de curvas que a gente está trabalhando, sim. A gente conseguiu... A gente está trabalhando com a curva de Hurwitz. E a gente conseguiu caracterizar quando ela é Frobenius clássica ou não para morfismo de retas. A gente tem a caracterização fechadinha. Só existe um tipo dela que é FQ não clássica. Ok, obrigado. Nada, eu agradeço. Eu queria só perguntar uma coisa. Muito bom, João Paulo, não? Eu tenho estudado bem, não? Eu vi que foi essencial aí estudar o morfismo. Assim, por que usaram o Veronese aí, não? Porque tem outros morfismos, não? Sim, sim. A ideia do Veronese é que ele é um morfismo, digamos assim, mais simples. Porque lembra, você pega o morfismo, dado em coordenadas por F0 até Fn. Aí você pega um hiperplano no espaço de chegada e você olha para a pré-imagem dele. Então, se você usa o Veronese, as coordenadas vão ser 1, x, y, x quadrado, y quadrado, e assim por diante. Então, no contradomínio, isso é uma curva. Você pode usar qualquer morfismo a princípio, mas na hora que você for puxar para cá, bom, aí você não tem uma curva mais necessariamente. Às vezes você não quer usar o Veronese, você ignora uma coordenada do Veronese para poder ainda ter uma curva aqui atrás, mas que não vai ter, talvez, um termo x vezes y, por exemplo. Pode usar outros morfismos, mas eu acho que o Veronese é o mais intuitivo, né? Porque vai ser justamente interseções de curvas mesmo. É uma coisa mais simples de se trabalhar. Tá, ok. Valeu, obrigado. Nada? Muito obrigado pelas participações. Mais alguma dúvida? Vamos, então, parabenizar novamente. Muito obrigado, João. Eu vou parar a gravação, então, agora, tá bom? Obrigado. Beleza.